Matheus Liberato, como é que você está vendo essa situação? Daqui a pouco a gente vai falar com os espectadores e ouvintes também sobre essa negociação ter essa particularidade, né, de ser um pouco mais complicado, mas o Rafael Sorriso, por exemplo, está mandando aqui no chat da live, ó. Não vale a pena entrar em leilão por Fabrício Bruno. Eu acho que o valor pedido pelo Flamengo justifica, até porque o Fabrício Bruno, apesar de ter perdido a titularidade, sobretudo na reta final do Campeonato Brasileiro do ano passado, é um zagueiro que foi convocado recentemente para a Seleção Brasileira. A gente sabe de todo o potencial do Fabrício Bruno, já falamos aqui em programas anteriores, zagueiro firme, com bom jogo aéreo, tem uma boa saída de bola, é forte fisicamente, enfim, é um zagueiro muito técnico, sobretudo a nível de futebol brasileiro, zagueiro que se sobressai. Então justifica essa pedida alta do Flamengo, viu? É um jogador que, com a saída do Davi Luiz, talvez teria mais espaço neste ano. Então, Flamengo, acredito que se não fosse essa proposta do Cruzeiro, iria sim aproveitar o Fabrício Bruno, sobretudo nesse primeiro semestre. Então, justifica e também justifica o Cruzeiro querer contar com o Fabrício Bruno. Até porque é uma função, uma posição difícil aqui no futebol brasileiro. O Cruzeiro passa por essa transição em termos de elenco, então quer reforçar o sistema defensivo também, do meio para frente. Já se reforçou muito bem, agora precisa reforçar o sistema defensivo, então Fabrício Bruno hoje é o grande pilar, né? É o grande nome junto com o Valentim Gomes, então acho que justifica tanto o Flamengo pedir alto quanto o Cruzeiro manter o interesse. Você consegue pensar em alternativas, Lélio, para o Fabrício Bruno nesse momento, assim, no futebol brasileiro? Eles estariam mais ou menos no mesmo nível ali que o Cruzeiro de repente poderia tentar buscar? Tem alguns jogadores aí, com certeza. O Palmeiras tem bons zagueiros, né? O Gustavo, do mesmo nível que eu tô falando, ou até melhores. O Gustavo Gomes, pra mim, é mais zagueiro do que ele. Não, mas aí assim... Eu vou com o Palmeiras hoje. Mas não tá na realidade. Tô falando assim, alternativa se não der certo com o Fabrício Bruno. Zagueiro que teria mais ou menos o mesmo nível que de repente seria negociável. Mas é difícil, né? Você tá igual o Silvio Santos. Sim, quer trocar um videogame por um sorvete? Não! Aí é difícil, né? Aproveitando esse fone aí. Mas deixa eu ver aqui. Difícil, hein? Se acertar, eu te mando um aviãozinho. Vamos ver, pois é. Mas assim, um jogador revelado pelo Cruzeiro é o Murilo, que está lá na equipe do Palmeiras. É um ótimo jogador. Mas eu também não sei se o Palmeiras estaria disposto a ficar livre ou a negociar esse jogador. Complicado. O Inter tem um bom zagueiro também, o Vitão. Anos. Inclusive interessa ao Flamengo. O Flamengo está tentando envolver ele aí naquela negociação de Thiago Maia, Santos, Vitão. Então, talvez um nome interessante seria o Adrielson, né? Só que o Adrielson em 2024 perdeu um pouquinho de cartaz, perdeu o protagonismo do Botafogo, muito em função também do crescimento do Bastos e do próprio Barbosa. Seria uma alternativa. Inclusive o nome dele já foi até ventilado no Cruzeiro, né? Pois é. Cadê ele? Porque no Lyon parece que ele não vai ficar. Ou pelo menos não queria. Mas diante do transfer ban que sofreu o Lyon, acho que o Lyon também não está muito disposto a liberá-lo assim, né? Então, realmente, é uma posição hoje onde você teria dificuldade para arrumar um zagueiro desse mesmo nível aí do Fabrício Bruno. Tanto que muita gente estranhou, Pedro, e você vai se lembrar, quando o Flamengo fez essa movimentação de mercado para contratar o Léo Ortiz. Você vai falar, mas é uma posição que o Flamengo não precisa. Justamente por causa da dupla de zaga, e olha que abriu mão até do Davi Luiz, né? Só para lembrar. E o Léo Ortiz pesa muito a folha, né? É um cara muito bom, mas tinha mercado na Europa já também. Ô, Railan, vamos falar sobre o dirigente do Flamengo, né? Que hoje falou sobre o Fabrício Bruno. É isso mesmo. O Flamengo ali, a gente sabe, teve a troca da diretoria, né? Eleição do ano passado, saiu a turma do Landinha, entrou agora a turma do BAP. E o português, José Boto, que é o diretor de futebol agora do Flamengo, participou de uma coletiva de imprensa hoje à tarde e ele foi perguntado ali sobre essa negociação entre Cruzeiro, Flamengo e Fabrício Bruno. Vamos ouvir o que ele disse e depois a gente avalia se ele realmente disse
algo mesmo. Instante, parece que o Boto ainda tá na lagoa. Como é que foi, Pedro? Parece que o Boto ainda tá na lagoa. Quando ele vier à superfície, o Diego Urbano avisa pra gente. A semana começa e o nível só vai, ó. E cuidado que o Boto ele encanta, hein? Você não pode cair muito no canto dele, não. Ainda mais dirigente de futebol, filho. Isso aí. Não satisfeito com a do precisar de Pedro, lábio. foi lá e conseguiu piorar a situação ainda um pouquinho. Vamos lá, o Boto vem à superfície. Vamos ouvir o José Boto. Eu com o Filipe Luís falámos de todos os jogadores. O Fabrício Bruno foi um deles. Tá? Ali sobre a negociação do Cruzeiro, Fabrício Bruno e tudo mais, se ele já tinha conversado em que estágio está essa negociação, ele resumiu, falou o seguinte: eu conversei com o Filipe Luís sobre todos os jogadores, inclusive o Fabrício Bruno. Põe de novo a sonora, por favor. Pois é. Por isso que eu não entendi nada que esse cara... 2. Eu com o Filipe Luís falámos de todos os jogadores. O Fabrício Bruno foi um deles. Tá. Eu e o Filipe Luís falamos sobre todos os jogadores e o Fabrício Bruno foi um deles. Ele disse algo pra você, ô Lélio Gustavo? Não, esse dirigente do Flamengo chegou lá de Portugal, ele é todo misterioso, né? Aí eu vi uma manchete aí, não percam tempo tentando especular jogadores do Flamengo. E lá ele tá com, assim, tem muita gente rodando, para falar a verdade, né? Está havendo uma reformulação muito grande no Flamengo, inclusive quem gosta de x-novar a escalação para a imprensa, eles estão investigando a fundo lá. Só para lembrar, aqui no Independência, uma vez, acabou o jogo, o rapaz deu um soco no rosto do Pedro e 2 minutos depois estava num site de esporte aí, né? Então, a reformulação vai ser grande. Mas sobre o Fabrício Bruno, ele não deixou escapar nada não, viu, Pedro? Eu não entendi. Bom, primeiro para entender a fala foi difícil, né? E agora interpretar isso aí é mais difícil ainda. Eu com o Filipe Luís conversamos sobre todos os jogadores. Isso é bastante plausível, é óbvio. Mas, inclusive o Fabrício Bruno. Quando ele fala inclusive o Fabrício Bruno... Fabrício. Com Z. E aí, quando ele fala disso, a sensação que passa é que tá rolando alguma coisa. Porque se não tivesse, daria para estender mais nessa resposta, né? Então tem coisa indefinida aí. Mas é só uma viagem aqui da minha maionese.